Muito bem, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com sua família, que a paz de Deus esteja aonde você estiver agora, possa alcançar você, e espero que esse momento em que a gente está se encontrando seja um momento de grande aprendizado para a sua vida espiritual e principalmente para que você possa crescer na graça e no conhecimento, senão não faz sentido estarmos juntos, né? A ideia não é de simplesmente passar conteúdo ou desembocar conteúdo, mas partilhar também daquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Então, como sempre digo, pegue sua Bíblia, papel e caneta, e nós temos agora 1 hora ininterrupta para estudar a palavra de Deus sobre o tema Parábolas de Jesus em Lucas, tá bom? Hoje a leitura, já que nós vamos estudar sobre as parábolas em Lucas, nós precisaremos fazer a leitura também em Lucas. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo 18. Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler os versos de 1 ao versículo 8. Para quem não está acostumado, os visitantes, né, hoje nós vamos ter bastante visitantes aqui. A Bíblia que eu uso para trazer os estudos aqui no nosso curso é a Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora. É uma Bíblia da Mundo Cristão, que tem sido a minha Bíblia de leitura diária, tem me ajudado muito. Eu confesso aos irmãos, até estava conversando com um dos professores da STADEB, né? Lembrando, para quem não fez a inscrição na STADEB, ainda tem vagas, tá certo? Carpina, Caruaru, Torreão e Jaboatão ainda possuem vagas para quem deseja estudar teologia conosco e também com os outros professores, não é, da STADEB, para quem desejar aprender a palavra de Deus de forma sadia e coerente. Tem vagas ainda para estudar a palavra de Deus, ok? Mas como disse, estamos nos preparando para estudar hoje um tema muito maravilhoso, que é o tema das parábolas em Lucas, que finaliza o nosso módulo. Então hoje é a nossa última aula, onde nós estaremos mergulhando nesse texto de Lucas 18 e também em alguns outros que a gente vai ter tempo de ler. Abra sua Bíblia e vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção. Mas por fim, disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele de dia e noite? Continuará a adiar sua resposta. Eu afirmo que ele lhes fará justiça. E rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Amém. Pai querido, no santo nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá depois de um dia de trabalho cansativo. Muitos estão aqui exaustos, ainda estão trabalhando, outros estão voltando para casa. Queremos te agradecer, Senhor, por poder parar esses minutos, esses momentos, para estudar a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Torna essa aula especial com a tua presença. E pedimos que o fechamento desse primeiro ciclo, seja de grande bênção na vida dos teus filhos. Promova a fé em nosso coração. Em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Vamos em frente, que o tempo é curto e
corre velozmente. Hoje nós vamos estudar a última parte dentro da perspectiva das parábolas, não é? Fechando assim o ciclo de aulas sobre as parábolas bíblicas. Não é? Hoje nós estudaremos as parábolas no Evangelho de Jesus segundo Lucas. E Lucas, ele é diferente de todos os outros, né? Lucas é o Evangelho das parábolas. Hoje eu vou me apresentar porque nós temos um grande número de visitantes em nossa sala, né? Mesmo online, mas é a nossa sala. Eu me chamo Jonathan Zeder, pela misericórdia, somos professores é bronca, né? Somos professor no seminário da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Ailton. A STEADEB é o seminário da própria igreja, né? O seminário confessional da Assembleia de Deus aqui no estado, certo? E nós compomos esse corpo docente desde o ano de 2015. Já estamos caminhando para 10 anos, pela graça de Deus, de ensino. E ao longo desses anos nós temos estudado um pouquinho, né? Nós somos mestres em teologia, temos especialidade em ciência da religião, docência do ensino superior. Nós temos bacharelado em teologia e também uma licenciatura em história. Estamos concluindo alguns outros cursos na área, tá bom? Isso tudo, como digo, para a glória de Deus. Para iniciarmos nossa jornada, precisamos entender que o Evangelho de Jesus segundo Lucas é um escrito extremamente cuidadoso. É sempre bom lembrar que o grego de Lucas, eu não vou chamar de perfeito, tá? Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Lucas escolhe as palavras certas para o momento certo. Lucas, ele tem uma capacidade absurda de pegar temas complexos, não é? E tal como Marcos, deixa eu olhar para vocês, e tal como Marcos, trazer uma visão sobre aquela mensagem que fará com que todo mundo entenda. Lembrando que Lucas, eu não coloquei aqui porque foi aula do Novo Testamento, para quem já assistiu às aulas sabe, Lucas está escrevendo para uma pessoa chamada Teófilo, não é? E na minha aula sobre os evangelhos, falando de Lucas, eu disse que acredito na hipótese de que Teófilo seja a pessoa responsável pela defesa de Paulo quando ele estava sendo julgado em sua primeira prisão. Então, tanto Atos dos Apóstolos como Lucas são uma tese de defesa do apóstolo São Paulo. E a gente sabe que a tese vai funcionar porque Paulo será solto da sua primeira prisão, embora alguns anos depois ele seja morto, mas devido já a uma outra realidade, que é o problema com o imperador Nero, né? Mas da primeira ele é solto, o apóstolo Paulo é solto. Então Lucas ele escreve para alguém chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Para quem tem dúvida é só voltar na aula lá de Novo Testamento, acho que é a aula 7, onde eu trabalho a epístola, o Evangelho segundo Lucas, tá? Então, o grego de Lucas, quando a gente olha para o grego de Lucas, nós estamos olhando para um grego excelente, né? O Enéas Tognini, essa frase vem dele, ele diz que é muito bom. O grego de Lucas é muito bom. E os primeiros 4 versículos em Lucas, né, eles são o melhor escrito em grego do todo o Novo Testamento, né? E lá ele aponta que está investigando. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, por favor? Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 1, e nós vamos ler os 4 primeiros versículos para que você entenda o que é que eu estou falando. Lembrando que a minha versão que eu estou utilizando no curso é a NVT. Vai fazer um pouquinho de diferença da versão que você usa, geralmente é corrigida. Lucas 1, do primeiro versículo ao versículo 4. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início,
Também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que ele foi ensinado. Então, esses 4 versículos, essa apresentação, essa forma de Lucas se portar nesses versículos, é o texto grego mais rico do Novo Testamento, segundo o Enéas Tognini. Lucas teve diversas oportunidades para escrever, porque ele é o companheiro de Paulo. Não é? Não sei se sabem, mas Paulo e Lucas têm um caminhar muito junto, como João Marcos tem um caminhar muito junto ao de Pedro, para quem assistiu a aula da semana passada. Não é? Pedro e João Marcos andam bastante juntos, e Lucas anda muito perto de Paulo. Algumas pessoas vão dizer que o evangelho de Lucas é, muitas vezes, Paulo falando, né? Porque muitas expressões que Paulo utiliza em suas epístolas, na carta aos Romanos, nós vamos encontrar no evangelho, né? A ideia do Espírito Santo, por exemplo, em Lucas, é riquíssima. A ideia do Espírito Santo em Lucas já trata do cheio do Espírito Santo desde o evangelho, né? Isso é uma das coisas que mais tem despertado o estudo da doutrina do Espírito Santo nos nossos dias. Abra sua Bíblia para você ver isso aqui, né? Lucas capítulo 1, versículo de número... Capítulo 1, nós temos o anúncio da gestação de Jesus. Maria vai visitar Isabel. É esse texto aqui. A partir do versículo 39, mas nós vamos ler o versículo 39, 40 e 41. Alguns dias depois, Maria, aqui Maria, mãe de Jesus, dirigiu-se apressadamente à região das montanhas de Judá, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa de Isabel e a saudou. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Observe que essa ideia de ser cheio do Espírito Santo ainda é um conceito, vamos dizer assim, do livro de Atos, a partir do momento onde há a manifestação do Espírito Santo, onde há o derramamento, onde as pessoas falam em línguas estranhas, né, onde há o dom derramado. Mas para Lucas, isso já estava ocorrendo. Inclusive, na concepção de Jesus, no contato que a Maria tem com Isabel, depois Isabel também vai ser cheia do Espírito Santo, depois Zacarias também vai ser cheio do Espírito Santo. Então, o próprio Jesus, em Lucas 4, vai dizer, né, que é através do poder do Espírito Santo que ele faz tudo isso. Então, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, e o livro de Atos, são 2 livros que trabalham muito essa identidade do Espírito Santo, tendo em vista que Lucas está andando com o apóstolo Paulo pelas terras, e um dos pontos principais da teologia paulina é o Espírito Santo. Tá bom? Vamos voltar lá. Então, suas oportunidades foram amplas, suas fontes devem ter sido boas, né? Como fui o companheiro de Paulo, já falei sobre isso. Alguns pontos que levaram Lucas a escrever esse evangelho. Primeiro, ele quer mostrar que o evangelho é um fato, não é uma lenda. Tá? Para quem assistiu a minha aula de evangelho sabe o que eu estou dizendo. Muita gente achava que Jesus era uma lenda, então Lucas vai pegar provas, vai falar com pessoas que ainda estavam vivas, né? Inclusive a mãe de Jesus. O relato de Lucas sobre o nascimento de Jesus não é o relato de Mateus. O relato de Lucas é o relato da irmã Maria, não é? Como Jesus nasceu segundo a própria mãe dele. A história será contada a partir do viés da mãe, tá? Então ele prova que não é um mito ou uma lenda. Diz também que fez uma pesquisa de campo. Ele foi entrevistar pessoas oculares. Eu cito aí os versículos, né? Lucas 1, verso 1, parte B, Lucas 2, verso 2, parte A. Ele discorre ainda a história de forma ordenada, sem nexo, né? Lucas 13:1, ele traz uma análise de quem está vivo, né? Desde o sumo sacerdote, aos políticos locais, aos políticos globais. Ele fala o nome do sumo sacerdote, ele fala o nome do governador de Israel, ele fala o nome do imperador, para deixar Jesus dentro de um ponto histórico, tá? E a finalidade dele era fundamentar historicamente a fé cristã.
Não se espantem com as imagens que eu utilizo, tá? As imagens geralmente são tiradas do contexto dos pais da igreja, e essa é uma das pinturas mais antigas que nós temos de Lucas. Tá? Não tem nada a ver aqui com a questão de idolatria, apenas uma apresentação. Quando a gente fala de Lucas, a gente precisa conhecer ele um pouquinho, porque Lucas é o único gentio, olhe bem para mim, Lucas é o único gentio a escrever alguma coisa no Novo Testamento. Apenas Lucas escreveu alguma coisa no Novo Testamento sem ser judeu. Paulo era judeu, Mateus e Marcos eram judeus, Pedro era judeu, Tiago era judeu, o autor dos Hebreus com certeza era judeu, né? Desde a concepção, se foi ou não Paulo, né? A hipótese de que seja Barnabé. Eu estou lendo, não terminei ainda, mas eu estou lendo a Teologia Lucana de Hebreus. Bem interessante a obra, né? Tá até ali, do David Allen, da editora Carisma. Inclusive, é um livro que você pode adquirir até pela Bereia. É bem interessante a tese. Eu não concordei ainda, porque, na minha mente, tem que ser alguém muito próximo a Paulo por conta dos amigos que são citados no fim do livro. Tá? Mas ele atesta que foi Lucas que escreveu Hebreus. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu sou propenso mais a Barnabé. Tá? Também não creio que foi Paulo. Já criei muito que foi Paulo. Hoje nem tanto. Já falei isso, acho, uma vez. Mas a ideia de que Lucas tem acesso a muita gente é verdade. A ideia de que Lucas é um gentio que está escrevendo é verdade. É o único gentio a escrever a Bíblia no Novo Testamento. Não existe outro. João, Judas, Pedro, Tiago, o autor dos Hebreus, Paulo, o próprio Mateus, o Marcos, o João, todos eles são judeus. Só Lucas não é. Tá certo? Então ele é o único gentio a produzir um material que depois é chamado de canônico no Novo Testamento. Lucas, ele se propõe a investigar, né, tudo. Ele faz uma minúcia, ele viaja com Paulo e, ao viajar, faz suas pesquisas. Lucas, além de tudo isso, tinha uma profissão, ele era médico, né? Isso está em Colossenses 4:14. Paulo chama de cooperador em Filipenses 1:24, e também de companheiro de missão. 2 Timóteo 4:11, esse texto talvez seja o texto mais bonito sobre Lucas e Paulo, quando Paulo diz assim: só Lucas está comigo. Primeiro ele diz assim: todo mundo me abandonou. Aí depois ele diz: só Lucas está comigo. E sim, Lucas tem acesso a Paulo por conta do seu trabalho. Ele é um médico. Então, todo cidadão romano, enquanto não fosse julgado de forma final pelo imperador, ele tinha direito ao acesso a médicos, né? Embora que Paulo esteja numa masmorra, esteja preso para a morte, ele ainda tem acesso ao seu médico. E é Lucas que recebe a segunda epístola de Paulo a Timóteo para entregar em mãos a Timóteo. Nós não sabemos se deu tempo de Timóteo vir. Cá para nós, eu acho que não. Não é? Acho que não deu tempo de Lucas ir entregar a carta e Timóteo voltar. Até porque Paulo vai dizer no capítulo 4 que ele já estava sentindo-se sendo oferecido. O tempo dele já estava realmente terminando. Mas a carta chegou, o importante é isso. E Timóteo voltou a ser quem era. Tá bom? Então Lucas, ele exerce esse papel importante, né? Ele é o médico do pastor Paulo, ele é um cooperador de Paulo e um companheiro de suas missões mesmo na prisão. Isso aqui eu já comentei, né? Se Marcos foi o porta-voz de Pedro, pode aceitar-se que Lucas foi o porta-voz de Paulo. Tá? Isso aqui a gente já falou. Principalmente, se você tiver dúvida, em casa vocês todos receberão esse material, né? Existe algumas sessões em Atos onde ele mesmo se inclui. Atos 16, 10 a 17, ele fala de nós. Então ele está se colocando lá. Isso também ocorre no capítulo 20, ocorre no capítulo 21, ocorre no capítulo 27 e também no capítulo 28.
Lucas faz menção a si mesmo, né, junto com Paulo. Essa pergunta é interessante. Lucas era um ministro ou ele era um leigo? Tem pessoas, e aqui preparem os lombos, tem pessoas que acham que elas só podem servir ao Senhor se ela tiver uma função eclesiástica. Você está enganado. Você está muito enganado. Não é? Infelizmente, há pessoas que estão esperando ser consagrados ou apresentados a uma função eclesiástica para que ele exerça algum tipo de atividade para Deus. Ele já é, às vezes, um médico, ele, às vezes, já é uma pessoa influente na sociedade, mas ele está esperando, sabe, ser apresentado como presbítero, ou como diácono, ou como qualquer coisa, para poder, a partir daquele momento, não, agora eu tenho um compromisso em... Não, Jesus não chamou obreiros para fazer a obra simplesmente. Ele chamou todo mundo. Marcos 16 e 15 é um convite à igreja. Então, independente da função que você exerça, você pode fazer a obra de Deus, né? Existem países, é claro, a cadeira aqui não é sobre missões, mas é uma cadeira que eu amo muito no seminário. Existem países que não vão permitir, por exemplo, a entrada de um teólogo como eu. Qual é a sua formação, irmão Jonas? A maioria na área de educação. Eu tenho formação na área de gestão também, mas a minha formação básica é dentro da área de educação, né? Seja história, seja teologia, seja pedagogia, que nós estamos cursando agora. Todas elas são na área da educação, tá? Educação voltada para a Bíblia. Então, dificilmente, a não ser como professor de história ou de algum tipo de cadeira na área de pedagogia, me faria entrar em um país, por exemplo, onde o cristianismo não é aceito. Mas você já imaginou um médico, como ele não tem portas abertas no mundo todo para pregar? Então, Lucas consegue entrar em lugares que outros não conseguem. E às vezes eu sinto, tá? Eu sei que tem obreiros aqui ouvindo isso, eu sinto que falta colocar isso na mente dos jovens hoje. Deus pode usar a sua profissão para a glória dele. Deus pode usar o seu melhor, aquilo que você vem se dedicando 5, 10, 15, 20 anos para ser, né? Imagina um juiz, hoje a gente vai falar de juiz, imagina um juiz que leva a Deus a sério. No mundo que a gente vive hoje, onde as pessoas não levam a lei nem a Deus a sério, um juiz cristão que leva não somente a lei a sério, mas o seu Deus também. Tá? Imagina alguém que trabalha com zootecnia, na área de biologia, um químico, um físico, que terá a oportunidade de entrar em lugares que Jonatas Eder nunca terá. E muita gente esperando ser presbítero, para poder fazer. Não, quando eu for presbítero, eu farei a obra de Deus. Faça como Lucas. Nós não vamos encontrar nenhuma referência a Lucas como presbítero, diácono. No máximo, ele é chamado de cooperador. Cooperador. Mas ele não deixou de fazer um grande trabalho. É o único dos apóstolos que escreve um evangelho, que não é apóstolo e escreve evangelho. Mateus era apóstolo. Pedro era apóstolo. João era apóstolo. Quem é Lucas? Lucas é um médico, mas que usado por Deus também escreveu um evangelho. Então não dê desculpas a Deus para ser usado. Não, quando eu for obreiro, quando Deus me chamar. Não, Deus já lhe chamou, a vocação foi lhe dada. Mateus 28, Atos 1 e 8, Marcos 16, já diz a você, vá-se embora. Faça a obra de Deus. E essa ideia já estava na mente do querido Lucas. Ele tem uma mensagem para nós, né? Ele tem algo a nos ensinar. Ele como leigo, deixou-nos a preciosa lição de que todo cristão, se for servo fiel do Senhor, mesmo que não seja um pastor, não seja diácono, não seja um evangelista, não seja um profeta, pode desempenhar um importantíssimo papel na igreja do Senhor Jesus. Não é a função que você tem que te faz importante, mas o serviço que você presta. O maior serviço é servir, né? O maior serviço na igreja ainda é servir.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios 7:20, Paulo nos diz, cada qual fique na vocação em que foi chamado. Não sejamos vaidosos, eu escrevi, pensando que só poderemos servir no reino de Deus como ministro, ou ministro do evangelho, obreiro. Deus pode usar pessoas como Lucas para fazer trabalhos tão grandes como João, como Mateus. Digam amém em casa aí. Características peculiares em Lucas. Vocês estão vendo Jesus, seus discípulos, e aqui aquela senhorinha depositando suas moedas. Primeira característica em Lucas é que é o evangelho da compaixão e da misericórdia. São duas palavras que você vai encontrar muito em Lucas. Compaixão e misericórdia. Principalmente com aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, né? Eu coloquei aqui marginalizados. Estão à margem da sociedade, tá? Os pobres, os pecadores, os samaritanos, né? Judeus enfermos, as próprias mulheres que não tinham tanto cuidado nesse período. Então você tem pessoas que não tinham tanto acesso ao cuidado, sendo cuidadas por Jesus, e Lucas observa isso. O seu evangelho é o único que se preocupa em narrar, com muito mais ênfase, é claro, a compaixão e a misericórdia de Jesus por pessoas que os judeus não valorizavam. E aí eu espero que você já esteja pegando os ganchos, né? Para quem se adaptou às minhas últimas aulas, sabe que o que eu estou trazendo aqui é pano de fundo para explicar as parábolas. Então lá vai a primeira. Lucas sempre vai se preocupar com as pessoas que estão à margem da sociedade. Lucas sempre vai se preocupar com pessoas que não são notadas pelos outros. Essa é a primeira característica de Lucas. Segundo, Lucas não crê em um evangelho apenas para judeus. Ele olha para o evangelho e vê como uma mensagem para todos, né? E dentro do evangelho de Lucas você tem a universalidade da mensagem. Você vê Jesus falando com todo tipo de gente. Jesus prega para todo mundo. Jesus fala com doutores, mas também fala com mulheres. Jesus ensina mulheres. Jesus instrui publicanos. Jesus instrui pessoas pecadoras. Jesus toca. Minha gente, Jesus toca em pessoas que estão cheias de doença, como, por exemplo, aquele rapaz que estava cheio de lepra. E Lucas, como médico, fica extasiado com isso, né? Ele tocou no homem. Então, a ideia de Lucas é que o Filho de Deus, ele veio para todos, independente de como ele esteja. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4. A gente vai ver isso aqui. Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo 4. Nós já terminamos a nossa primeira meia hora. Ainda temos meia hora para conversar. Jesus será rejeitado de Nazaré a partir do versículo 16 do capítulo 4. Mas o versículo que eu quero ler com vocês é o de 18 até o 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou a anunciar aos que estavam cativos que serão soltos. Os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor de Deus. Observe que a citação de Lucas, lembrando para quem chegou depois, eu uso a NVT. A citação de Lucas não inclui aqui pessoas de importância social, mas inclui todo mundo. Né? Primeiro que pobre diante de Deus são todos. Não existe homem rico diante de Deus. Todos são devedores. Mas Lucas diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus para o quê? Para trazer boas novas aos pobres, anunciar aos cativos que serão soltos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. Então, esse tipo de gente é o tipo de gente que os fariseus e os escribas, os saduceus, nem querem ver. Mas serão o público-alvo do Messias.
serão as pessoas pela qual o Messias vai lutar por eles, vai morrer por eles. E Lucas já está nos dando essa dica desde o começo do seu evangelho, tá? Então a gente já viu que ele também é um evangelho que nós chamamos de universal. Em terceiro lugar, Lucas é cheio de detalhes históricos e precisão. Tem aqui um calendário, né? Puxando assim a folhinha, e nós temos aí a folha número 2. Eu estou falando de precisão histórica, tá? Nós temos hoje muita crítica textual baseada nos evangelhos, mas de todos os evangelhos, o que sofre menos crítica do ponto de vista da alta crítica é Lucas. Né? Eles não podem ir de encontro ao relato tão preciso de Lucas. Isso é maravilhoso. Uma outra realidade desse evangelho é que é um evangelho que demonstra um interesse pelas mulheres. Se você prestar atenção, Lucas vai falar de mulheres que servem a Jesus. Deixa eu abrir a tela aqui. Mulheres que servem a Jesus com suas finanças. Mulheres que estão servindo ao Senhor com sua família. Né? A história de Maria Madalena. Aqui em Lucas ele conta a história de Marta e Maria. Eu sei que o milagre está lá em João, mas a história das meninas é contada aqui. Lucas se preocupa em narrar a história do ponto de vista da mãe. Ele não vai contar a história de José. Mateus já o fez. Lucas vai contar a perspectiva de Maria, a perspectiva de Isabel. Como foi o encontro com o anjo? Não é? O que a senhora sentiu? Como foi os primeiros meses? Por que a senhora teve que correr? Então, esses detalhes, né, que demonstram o interesse de Jesus pela mulher sirofenícia e por tantas outras, apontam para esse evangelho como um evangelho que demonstra que Cristo veio para dignificar a mulher em seu tempo. E tem gente chamando Jesus de machista, né? Tá precisando ler Lucas. Lucas demonstra que Jesus dá atenção a todos, inclusive as mulheres que, infelizmente, em sua época não tinham tanta atenção. Então, isso é um detalhe importante. Inclusive, a história que nós vamos contar hoje, a parábola, é a história de uma mulher, né? A viúva, para quem chegou depois, nós lemos em Lucas, capítulo 18, do primeiro versículo ao versículo de número 8. Lucas 18, do 1 ao 8, onde é a história da mulher viúva e o juiz iníquo. Tá bom? Vamos seguir. Então, é um evangelho que preza bastante pelo que as mulheres estão fazendo, né? Pelo serviço que elas prestam, tá? E é um evangelho que toca muito em oração. Lucas vai falar muito sobre esse tema, porque para ele esse tema é um tema caro, e caro no sentido de importante. Né? Ele destaca a vida de Jesus em oração, a cobrança que Jesus tinha aos discípulos em relação à oração. Ele ensina que a gente deve orar, e hoje nós vamos falar também de uma parábola sobre oração. Mas é uma das grandes ênfases de Lucas é a oração, além das abundantes parábolas. A lista de parábolas em Lucas, ela tende a ser diferente de autor para autor. E eu vou explicar por quê. Para alguns autores, Lucas escreveu cerca de 28 parábolas. Para outros, ele escreveu 26. Para outros, 27. E encontrei até um que disse 29. Então, nós vamos ficar no meio termo. Eu vou colocar aqui 28 e apenas vou discordar de Lucas 16, que é a parábola do rico e Lázaro. E aí vou explicar o porquê, tá? Mas é um evangelho onde nós temos o maior número, a maior concentração de parábolas é em Lucas. É em Lucas que nós temos a maior concentração das parábolas bíblicas. É em Lucas. É Lucas que vai dizer para a gente que Jesus pregava muito usando as parábolas. Tá? A parábola mais conhecida de Lucas é essa aqui, que para quem não assistiu ainda, no nosso canal no YouTube, professor.jonathan tem lá a história de Lucas 15, contada a partir da nossa concepção
e de alguns teóricos do que é essa parábola, né? E para quem já foi meu aluno sabe que essa história não é a história do filho pródigo, e sim a história de um pai que tem 2 filhos. Essa é a história mais famosa de Lucas, né? Está em Lucas 15, na seção que chamamos de Achados e Perdidos. Vamos olhar as parábolas. No capítulo 10, nós temos o bom samaritano. Depois, no capítulo 15, a ovelha, a moeda e o filho. E aí, quem foi meu aluno sabe que eu discordo desses temas, né? Embora esteja assim devido à epígrafe. Depois você tem o administrador desonesto, que é uma parábola muito difícil, muito difícil. O homem rico e Lázaro, essa sexta eu não considero parábola, tá? Principalmente porque nós temos nome de pessoa, nós temos personagens reais que a história já apresentou como o próprio Abraão. Então, talvez essa história seja muito mais real do que algumas pessoas pensam, embora muitos o chamem de parábolas, tá? A parábola dos servos, a viúva e o juiz que nós vamos conversar hoje, os talentos, os lavradores maus que a gente conversou na visão de Mateus, na aula de número 4, roupa nova, o vinho novo, os 2 alicerces, os 2 devedores, o semeador, a lamparina, os empregados alertas, o amigo persistente, o rico sem juízo, o empreendedor fiel, a figueira sem figos, a figueira sem folhas. São 2 parábolas distintas, tá? A sem figos e a sem folhas. A semente de mostarda, o fermento, os convidados para a festa de casamento, a grande festa, a construção de uma torre e o fariseu, o cobrador de impostos. Então são essas as parábolas, né? Totalizando 28, menos aquela que a gente conversou, 27 parábolas em um único evangelho. E eu queria, com muita ênfase, muita mesmo, indicar para vocês o livro do Kenneth Bailey, As Parábolas de Lucas. Pessoal, esse livro é extraordinário, extraordinário. Tá? É um livro teológico. Ele não é um livrinho prático, é um livro teológico, com mais de 360 páginas, que vai apresentar para vocês como Lucas escreve, por que Lucas escreve, e como você deve interpretar de forma correta as parábolas em Lucas. Tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas é muito importante a gente dar esse tipo de dica, porque é um dos poucos materiais que a gente tem em língua portuguesa. Lembrando que o Kenneth Bailey é um arqueólogo, um estudioso da história, é alguém que se preocupou muito com o mundo oriental, né? E ele está fazendo uma grande pesquisa aqui, não só do texto, mas também do contexto. Então vale muito a pena adquirir as parábolas de Lucas. Eu usei bastante esse livro hoje para produzir a nossa aula. Vamos lá. O tempo corre velozmente. Vamos para o estudo de caso. Depois que eu já apresentei para vocês qual é a ideia de Lucas em relação à parábola, quais são as parábolas que ele narra, depois que eu apresentei para vocês mais ou menos o que é o seu evangelho, embora que seja bem rápido, nós vamos ter agora a oportunidade de ver Lucas tratando dentro do evangelho sobre uma parábola. E a gente vai fazer isso de forma bem paulatina para a gente realmente aprender como a gente deve interpretar em Lucas as parábolas. Ok? O texto eu vou ler junto com vocês quando a gente for fazendo as apresentações. Mas quem chegou depois é Lucas 18, do primeiro versículo ao 8. Perguntas importantes para se entender a parábola. São as mesmas perguntas que nós fizemos para Mateus, Marcos e agora faremos para Lucas. Primeiro, qual o contexto dessa parábola? Segundo, para quem Jesus contou esta parábola? Terceiro, quais as principais figuras a serem destacadas na parábola? E em quarto, qual a lição final da história? Essas perguntas, minha gente, a partir de hoje, né, que é a última aula desse módulo, desse primeiro módulo sobre o ministério de Jesus, vocês têm que fazer toda vez que estudarem. Toda vez que você for estudar o Evangelho de Jesus,
em Mateus, Marcos e Lucas, vocês precisam parar e fazer essas perguntas para entender a parábola. Não tem como entender a parábola sem elas. Observe que é a terceira aula seguida e as perguntas são as mesmas. Tá? Você precisa fazer esse tipo de pergunta para que você possa entender o que realmente o texto quer dizer. Se você não fizer e não entender essas perguntas, ou não conseguir ter as respostas, você não conseguirá entender a mensagem da parábola. Tá? Então, Jesus contou em que ambiente essa parábola? Para quem Jesus contou? Qual é o contexto? Né? Qual o contexto? Vamos voltar para lá? Qual o contexto da parábola? Né? Para quem Jesus contou? Quais são os principais figuras a serem destacadas nas parábolas? Quem são as pessoas mais importantes? Quem são as figuras mais importantes nessa parábola? Principalmente qual é a lição final? E tudo isso vai levar você a não incorrer no erro que os pais da igreja, principalmente da Alexandria, caíram, entre ele Orígenes e outros, né? Que é você tentar encontrar na parábola questões periféricas que a parábola não traz. A parábola é uma história, para quem perdeu as primeiras aulas, a parábola é uma história que tem uma verdade nela que precisa ser entendida. Tá? Então, como diz o Marco Antônio Santana, naquele livrinho Gênero da Parábola, né? Esse livrinho aqui, O Gênero da Parábola, a parábola é colocar uma imagem para ilustrar um pensamento. É isso que o professor Marco Antônio Domingues Santana fala nesse livro. Então é como se alguém desenhasse para que as pessoas entendessem a mensagem, né? Para que as pessoas pudessem compreender o que realmente estava sendo dito. Então não se esqueçam, quando for fazer novamente a análise de um texto como esse, façam dessa forma. Sempre será necessário fazer pelo menos essas 4 perguntas. Vamos lá. Essa parábola, ela já tem um ponto positivo. Porque já de início, ela já diz sobre o que ela é. Né? É aquilo que eu vou chamar aqui de ponto central. Eu já tenho o ponto central da parábola logo no início. Jesus já começa dizendo sobre o que é a parábola. Analise comigo, vamos para lá. Lucas 18 e o versículo 1. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então a gente já tem o objetivo. A gente também já tem o público. Então, para quem Jesus contou? Para os seus discípulos, está explícito aqui. Jesus chamou os seus discípulos. Essa história não foi contada para todo mundo. Essa história não foi contada para os publicanos. Essa história não foi contada para as multidões. Essa história foi contada para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Para o grupo que andava com ele. Para as pessoas mais próximas do seu ministério. É para essas pessoas que Jesus vai contar essa história. Então, essa história não é uma história para todo mundo. Diferente de Lucas 15, onde você tem ali fariseus, escribas, você tem pecadores e publicanos e discípulos. Aqui não, aqui você só tem discípulos. Jesus e discípulos. Não tem outra pessoa. Não tem outro personagem. Então a parábola está sendo narrada para discípulos e somente para discípulos. Todo mundo entendeu aqui? Eu vou abrir a câmera geral para que vocês liguem as câmeras de vocês, que eu quero vê-los. Quero ver vocês. Muito bem. Então, nós temos aqui, já de primeiro, o alvo apontado por Jesus. O alvo é os seus discípulos. O alvo dessa parábola são os discípulos. Grava isso. Vamos em frente. Então, já que eu tenho um alvo principal, eu não vou precisar mais me preocupar em estar procurando qual é o centro da mensagem. O centro da mensagem é a oração. O centro é a oração. Só que não é uma oração qualquer. É uma oração persistente. Observe de novo o versículo 1. Por favor, todo mundo com a Bíblia aberta. Jesus contou a seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que deviam orar sempre.
e nunca desanimar. Então, essa parábola está sendo contada para instruir seus discípulos que, mesmo quando eles não têm aparentemente motivos para orar, eles deveriam continuar orando. Isso nós chamamos de persistência. Persistência na oração. Orar sempre na corrigida e nunca desvanecer. Não é assim que está na corrigida? É assim que está na corrigida. Jesus contou-lhes uma parábola para lhe ensinar sobre a importância de orar sempre e nunca desvanecer. Então, é o orar contínuo. É o orar sempre. Vamos mais. Já sabemos que é sobre a importância da persistência na oração. Né? Já sabemos disso. E eu trouxe algumas definições de oração porque às vezes a gente perde, né? O Moody, nesse comentário, ele diz o seguinte: oração é a apresentação de nossas petições a Deus, solicitando-lhe coisas que estejam de acordo com sua vontade em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados, agradecendo e reconhecendo suas misericórdias. É claro que isso aqui é uma definição teológica. No livro Teologia Bíblica da Oração, da CPAD, editado por Robert Brandt e Zenas Bake, ele diz na página 16: a oração é a expressão mais íntima da vida cristã. O ponto alto de toda experiência religiosa genuinamente espiritual. Para Robert Brandt, pessoas espirituais são aquelas que oram. Não são as que falam em línguas. São aquelas que falam com Deus. O senhor está condenando quem fala em línguas? Sangue de Cristo, quem mais fala está aqui. Eu adoro falar em línguas, é muito bom. É muito gostoso. Mas isso não diz que eu sou espiritual. Tem muita gente que fala em línguas e tem a língua grande. Acho que todo mundo me entendeu. Virou culto de doutrina? Não, eu estou explicando o texto. Não posso fazer nada. O texto tá aí, né? Então, a ideia de uma vida de oração, no final vocês vão ver a frase do Lewis. Eu vou terminar com o Lewis, né? A última lauda é o Lewis falando. Aí todo mundo, até eu já apanhei, vocês vão também. Mas assim, a ideia de oração é de dependência. É de dependência. Tá? Vamos lá. Então, Brent diz, né, na página 16 do seu livro, que a oração é a expressão mais íntima da vida cristã. É o momento mais íntimo entre o cristão e Deus, é quando ele ora. A importância da persistência na oração. Em tempos de dificuldades, em tempos de perseguição, em tempos de aparentes derrotas. E aí me veio uma palavra de Deus para vocês hoje, enquanto escrevia a minha aula. Não se renda ao desespero. Fale com quem pode resolver. Não se renda ao desespero. Tá? Essa é uma boa foto para você tirar aí, printar a sua tela. Não se renda ao desespero. Fale com quem pode resolver. Em tempos de dificuldades, ore. Está sendo perseguido, ore. Está sendo derrotado, sente que perdeu, ore. E essa oração precisa ser persistente, até que a situação mude. E é sobre isso a parábola. A parábola é: como eu posso fazer para que a minha situação mude? Jesus vai dizer: orando. Glória a Deus. Eu estava ansioso demais para chegar a essa aula. Que representa a viúva? Ela tem uma frase no verso 2 que ela diz assim: faça-me justiça contra o meu adversário. E essa frase me impactou muito hoje à tarde.
Faça-me justiça contra meu adversário. Ao que tudo indica, a causa dela é muito justa. Ela tem razão no seu pedido. Ela está certa. Mas a pessoa que pode não quer fazer justiça. Olha que coisa absurda. Ela está certa. Ela realmente pode e deve ter a sua causa ganha. Mas a única pessoa que pode fazer não quer fazer. Aí a gente vai aprender com ela. O que é que a gente faz? Quando a gente precisa que alguém faça alguma coisa por nós e aparentemente ele não quer. Vamos lá. A viúva representa pessoas que não têm ninguém por eles. Se você analisar a história direitinho que Jesus está contando, ela já não tem marido. Aparentemente também não tem filhos. Por isso, ela mesma se desloca para fazer a solicitação. É ela que faz todo o enredo. São pessoas que sofrem e não há quem os defenda. A viúva é o símbolo de pessoas que tentam se defender, porque ninguém os defenderá. A viúva também possui causas justas, mas não consegue ver justiça. Lição da viúva: importunar. E eu fui na origem dessa palavra, e importunar significa persistir ao cúmulo. É encher a paciência. É literalmente isso. É falar tanto que as pessoas queiram que a gente vá embora. Então, a insistência dessa mulher, e a gente vai ver já já, ela é tão absurda que para se livrar da insistência dela, o juiz, que a gente vai conhecer agora, que não quer resolver, resolve não porque ele quer, embora a causa dela seja justa, mas porque ele não aguenta mais ela lá. Faça-me justiça. Faça-me justiça. Eu fico só pensando, num fórum desse nosso moderno, uma velhinha, né, uma senhora na porta, e aí quando passa o juiz, ela: oi, seu juiz, o senhor vai resolver a minha causa hoje? E ele vira as costas: tô nem aí pra tu. Só que amanhã ela vai estar lá de novo. Ela não vai sair de lá. Até quem pode resolver, resolver. Ela botou na cabeça: eu não vou resolver. Eu não tenho condições para resolver. Eu não tenho poder para resolver. Eu não tenho ninguém comigo. O que é que eu vou fazer? Eu vou insistir até ele ceder. Ele vai ceder. E ela está, prestem atenção, ela está convicta que ela vai conseguir. E é por isso que ela insiste. E é por isso que ela está lá todos os dias. Faça-me justiça. Faça-me justiça. Faça-me justiça. Esse é o primeiro personagem. Vamos ao segundo. Eu só tenho 7 minutos para terminar aquela primeira hora. Então, essa viúva nos ensina uma lição. Persista. Vamos conhecer o juiz. E o juiz? Primeiro, ele mesmo diz: não me importo com Deus, tô nem aí para ele. Segundo, tô nem aí para homem nenhum. Então ele não respeita a Deus, não respeita os homens, mas é juiz. E ao pensar sobre isso, eu fiquei pensando, como alguém que não se importa com Deus, que Deus é o centro da justiça, né? Todo mundo sabe disso, e não se importa com os homens, pode ser um juiz? Ele está na profissão errada. Consegue entender isso? Esse homem está na profissão errada. Porque a base da justiça é o próprio Deus. E a justiça deve ser feita para os homens.
Ele deve intermediar questões entre os homens, trazendo o que é correto, no caso, a justiça. Mas esse em especial não se importa com Deus, ou seja, com o que é certo, não se importa com os homens, ou seja, aquilo que deveria ter acontecido, né, em relação à necessidade, mas ainda exerce o cargo de juiz. Então é um homem que tem uma função, mas ele não exerce essa função de forma coerente. É um juiz que não deveria ser juiz, mas é. E é a única pessoa que pode resolver o caso dessa mulher. Mas ninguém pode. Somente ele. Vamos para lá. Então a gente já aprendeu que o juiz não se importa com Deus. A gente já aprendeu que o juiz não se importa com os homens, mas ele é o juiz. Ele se sente o próprio Deus. Eu ouvi uma palestra de um doutor em filosofia que diz que alguns juízes se sentem o próprio Deus, porque eles trabalham num departamento perto do departamento divino. Isso acontece hoje ainda no mundo, tá? Existem juízes no mundo hoje que se sentem deuses. Não se assuste, não. Aí vem a pergunta. O que poderia fazer alguém com essas características aí mudar? Alguém que não respeita a Deus, alguém que não respeita os homens e se sente o próprio Deus. O que poderia fazer esse homem mudar? A resposta é persistência. Só tem uma coisa que pode mudar esse homem. A resiliência daquela mulher e sua persistência. E ela sabe disso. Pontos importantes dessa parábola. Primeiro, o cerne da parábola é a perseverança. É a ideia de que eu não posso desistir até conquistar o que eu quero. Um dos grandes políticos, William Churchill, da Inglaterra, uma vez ele teve uma pequena presença em uma formatura. Ele é britânico. E disseram a ele, dê uma palavra, ele era o primeiro-ministro, dê uma palavra aqui para os alunos. Ele não queria demorar muito. E ele só disse 3 palavras em um discurso. 3. Ele usou 2 vezes a palavra nunca e a terceira palavra desista. Ele disse como um grande general, nunca desistam. Observe que são 3 palavras, 2 iguais e uma diferente, mas que tem um poder absurdo. Fala de persistência, de resiliência. E talvez essa seja a grande mensagem desse texto. Não desista. Insista. Aprenda a ser insistente. Tem crentes, não sei se é o caso de quem está assistindo a aula gravada ou ao vivo aqui, mas tem crentes que oram uma vez sobre o assunto e porque Deus não respondeu, eles param de orar. E a parábola que Jesus está contando para essa mulher é a parábola do dever de orar sempre e nunca desistir. Mesmo quando as respostas são não ou são silêncio. Vocês sabem por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Se assuste, não. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Você vai dizer, por conta do pecado deles. Porque Abraão parou de insistir. Abraão, quando chegou em 10, ele disse, 10 tem. Então, está resolvido. Diferente de Moisés, eu estou sentindo a presença de Deus no meu quarto agora. Eu estou sentindo a presença do meu Deus aqui. Diferente de Moisés, que disse assim, se o Senhor não for com a gente, não nos faça sair daqui. E olhe que Deus já tinha definido, Moisés, vou mandar um anjo.
esse povo não merece a minha presença não, Moisés. Esse povo é difícil, esse povo é mau, esse povo é ruim. Eu não vou com eles vão sozinho. Moisés disse, sozinho? Se for para ir sozinho, eu não vou não. E ele ficou insistindo lá, até Deus dizer, olha o que Deus disse, a minha presença vai com você, para que você descanse. Moisés começou a ficar estressado. Vamos ler isso. Êxodo 33. Então, o texto que veio agora na mente e no coração. Versículo 14. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Na versão corrigida diz assim: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Não é assim? Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Você já pensou a exaustão de Moisés em interceder por um povo que não merecia? Por que o povo não foi destruído no deserto? Deus disse, eu vou destruir, de ti eu farei uma nação. Moisés disse, não, o Senhor não fez promessa a mim, o Senhor fez promessa a Abrão. A promessa foi feita para Abrão, que depois se torna Abraão. Não foi a Moisés. Eu sou consequência da promessa. O Senhor tem que cumprir a promessa que fez ao seu amigo. O que vão dizer as nações do Senhor? Que o Senhor não tinha condições de colocar esse povo na terra? A oração foi tão insistente que Deus mudou. O livro de Jonas aponta a mesma verdade. Os homens insistiram com oração e jejum, e o decreto divino de morte e destruição para aquela nação foi desfeito. 40 dias de jejum. E a nação foi salva. Eles não tinham acesso a Deus direto. Você tem, o autor aos Hebreus disse, entre com ousadia. Você não precisa que eu ore por você. Você pode entrar sozinho. Entre com ousadia. Fale com Deus. O véu foi rasgado. Aleluia. Mas por que Deus não me respondeu semana passada? Eu não vou orar por esse negócio mais não. Bem, não é essa história que a viúva está nos contando hoje. Então, a primeira grande verdade da parábola é persevere na oração. Segundo, existe aqui um contraste claro entre a justiça divina e a humana. Onde é que está isso, irmão Jonatas? Volta para lá, a gente já está terminando, que eu já estourei o tempo. Lucas 18, versículo de número 6. Então o Senhor disse: aprendam uma lição. Sim, eu não contei o que aconteceu, né? O juiz ficou tão agoniado da mulher estar lá o tempo todo no juízo dele, que ele disse assim: eu não temo a Deus, não temo a homem, eu não aguento essa mulher mais não. Eu vou resolver o caso dela para que ela, na corrigida, não me importune mais. Essa mulher está aqui todo dia no meu juízo. Eu não aguento. Vão resolver. Manda ela entrar. Quando ela entrou, ela disse: faça-me justiça contra o meu inimigo. Ele disse: qual é o seu caso? Ela apresentou. O caso dela estava certo. Ele resolveu e ela sumiu da frente dele. E ele descansou. Aí agora nós temos o contraste. Verso 6. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. A versão
NVT ela é bem mais enfática, não é? Não tem dúvida. Deus está ouvindo. Na versão corrigida, parece que Deus está demorando, né? Embora tardio para com eles. Mas olha o que tardio significa realmente. Ele continuará a adiar sua resposta. Jesus diz não. Ele responderá. Ele fará justiça. Ele vai agir. É essa certeza que Jesus está dando para quem, como essa mulher, é insistente na oração. Para quem sabe que somente Deus pode resolver, então por isso vou procurá-lo. Vou em busca dele. Até que ele resolva. E eu queria abrir um parêntese aqui para dizer aos meus irmãos, talvez a nossa vitória não chegou porque a gente parou de insistir. Tem alguns crentes que dizem assim, né? Se Deus quiser fazer, ele faça. E aí a sua casa está de cabeça para baixo, sua família está de cabeça para baixo, suas finanças estão à bagunça. Mas hoje nós vamos orar. Nós vamos orar. E nós vamos fazer com essa mulher, insistir com Deus. Senhor, faça-me justiça. Levante-se. Responda. Traga à tona a sua vontade. Vamos terminar, que eu me empolguei. Aleluia. Então, o contraste está estabelecido entre o justo juiz, que é o Senhor, e a justiça humana, que é frágil. Se homens não suportam a perseverança, imagina Deus. Já pensou alguém que está todo dia dizendo a Deus, Senhor, vem cá, Senhor. Socorre-me, Senhor. Eu me lembrei da mulher Sirofenícia, esse era um dos temas da nossa aula de milagre. Vou fazer questão de tratar do assunto dela. Porque pensa numa mulher insistente para o seu milagre. Primeiro Jesus se cala, não lhe diz nada. Depois diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ela chega junto, Jesus diz, eu não posso tomar o pão dos filhos e deitar o cachorrinho. Ela diz, eu não quero pão, quero suas migalhas. A mulher consegue descer o mais alto, o mais baixo degrau, mas ela consegue receber uma das maiores palavras ditas por Jesus. Mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Somente 3 pessoas na Bíblia tiveram isso. A perseverança é a chave para que a gente conquiste aquilo que Deus quer nos dar. E por fim, como está a sua fé? Porque o versículo termina dizendo assim, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. Ele encontrará pessoas que creem. A parábola termina meio sem sentido, né? E eu estava vendo vários comentaristas dizer assim, essa provocação de Jesus não foi só para os discípulos, essa provocação de Jesus foi para a nossa geração. Foi para nós. É para nós essa pergunta. Quando o Filho do Homem vier, como ele vai nos encontrar? Crentes que não creem? Crentes que só creem para os outros? Às vezes nós somos muito bons em orar para que Deus responda o outro, mas e a sua? E a sua causa? E os seus projetos? Por que você parou de insistir? Você crê em Cristo, mas talvez não creia que Ele quer se envolver com você. E isso na teologia a gente chama de deísmo. É quando Deus existe, mas está longe. Isso não é real. Isso não é verdade. Jesus está dizendo que se eu insistir com Deus e for justo, o Senhor responderá. Se eu insistir e for justo.
o Senhor responderá. Eu termino. A expressão grega para por algum tempo não quis, isso é do comentário de Lucas, do James Edwards. Significa não ter interesse nem intenção de fazer algo. Os pedidos da viúva são como a água pingando em arenito, vencendo o juiz pelo cansaço. Isso aqui é aquela famosa frase: água mole em pedra dura. Tum, 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 tum. Não tem coisa pior do que deixar uma torneira pingando. Você vai levantar de madrugada e vai lá fechar. Barulho incomoda. Que a nossa oração seja assim. Oh, glória a Deus. Vamos ver o que o Lewis falou para a gente terminar. Para quem não sabe, Lewis é o meu autor favorito. Deus não precisa da minha oração, disse Lewis. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus. Revela minha dependência. Minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim. Minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Essa frase foi dita por Lewis no dia em que seu amigo visitou a sua esposa, que estava morrendo. Ele estava de joelhos, quando seu amigo, também professor universitário, chegou e viu Lewis de joelhos. Passou-se 20 minutos, meia hora, quase uma hora, o amigo bateu na porta. Lewis estava de joelhos chorando, enxugou suas lágrimas, levantou, abriu um sorriso, saiu a encontrar o amigo, o abraçou, eles choraram juntos, e daqui a pouco o amigo disse: Lewis, eu vi você orar, eu vi você chorar, mas ela continua inerte. É dessa dor que saiu essa frase: Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Quantas vezes a gente não olha para as circunstâncias como finitas porque a gente não orou? É só olhar para Josafá, segundo o livro dos Reis, capítulo 20. Josafá viu grandes exércitos cercando Israel e disse ao Senhor: acabou, acabou. Eles vão tomar a terra que o Senhor jurou dar a Abraão. Mas ele correu para o lugar certo, ele foi orar. E em meio à sua oração, Deus levantou um profeta chamado Jaaziel e lhe disse: não tenha medo, Josafá. Saia ao encontro deles amanhã. Nesta guerra você não vai pelejar. O Senhor pelejará por você. Debaixo de oração. Só assim para a gente vencer, pessoal. Vamos terminar? Lucas, mais do que qualquer outro dos evangelistas, destacou o ambiente universal do convite do evangelho. Ele retratou Jesus como filho do homem, rejeitado por Israel, e então oferecido ao mundo. Lucas repetidamente conta relatos de gentios, samaritanos e outros personagens tidos como os indignos, que encontram graça aos olhos de Jesus, como a viúva que a gente viu hoje. Ao estudarmos Lucas, o Evangelho, conforme Lucas, aprendemos que Deus ama judeus, gentios e que Cristo é o Salvador de todo aquele que crê, independente de sua cor, raça, sexo e condição social. Cristo veio para todos. Louvado seja o seu nome. Os livros fantásticos de hoje. Comentário do James Edwards e as parábolas de Lucas. Na próxima aula, nossa avaliação. Eu vou
orar finalizando a aula, mas os que estão aqui fiquem. Depois nós vamos fazer uma oração juntos. Essa oração é para eu finalizar a gravação. E agradecer a todos vocês que concluem hoje o primeiro módulo, né? Hoje nós terminamos o primeiro módulo do nosso curso sobre o ministério de Jesus, falando sobre suas parábolas. De hoje a 8, para quem já se inscreveu, estaremos aqui novamente estudando os milagres de Jesus, que faz a segunda parte do ministério de Jesus. Lembrando que são 3: parábolas, milagres e mensagens. Quando nós estudaremos sermão, provavelmente no mês de março, tá bom? Então, quero louvar a Deus pelos que já se inscreveram, pelos que estão para se inscrever. Queria muito incentivar você que está assistindo essa aula gravada a falar com a minha equipe, fazer sua inscrição, para que de hoje a 8 a gente esteja estudando um tema maravilhoso, que são os milagres de Jesus. E eu creio que isso vai despertar a nossa fé, para que a gente creia que Deus pode fazer alguma coisa. Eu sempre acredito que quando a gente estuda um tema, a gente o estuda para ver Deus fazer aquilo, não é? E eu creio que será dias de milagres na nossa vida, tá bom? É como o pastor Anderson que está aqui, vou citá-lo nominalmente, né? Ele diz: o curso é mais barato do que uma pizza. Então, se você não adquiriu o curso ainda, a oportunidade está franqueada a você, principalmente para quem está assistindo essa aula gravada. Corre, tá bom? Ainda temos vagas, já temos um bom número de alunos, graças a Deus, mas eu queria abençoar muito mais pessoas com a transmissão da mensagem. Vamos orar, já que hoje nós tratamos sobre oração. Pai bendito, Deus eterno, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, na qual nos reunimos para estudar a Tua palavra e fomos impactados por ela. Impactados porque muitos de nós desistem, Senhor, da oração, muitas vezes sem orar. E usamos ela como único e último recurso. Nos ajuda a entender hoje, através da Tua palavra e dessa história que o Senhor contou aos seus discípulos, mas também para nós, de que a gente deve ser insistente e continuar orando até que a resposta venha. Nos ajuda a fazer assim, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor te dê a paz. Quem está ao vivo, fica. Eu não terminei com vocês ainda. Tá bom? Deus abençoe.